Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Estamos nós no livro dos Números, uma das pérolas da Torá, em que nos é dada a conhecer as vicissitudes de um povo que atravessa, fugindo da escravidão e no cansaço do passo mantido, vai tomando consciência das prisões que cria para si. Nós, não raro, somos os responsáveis pelas prisões que criamos. Somos vítimas dos nossos sentimentos e dos nossos ressentimentos, os nossos principais sabotadores. Padecemos das guerras travadas dentro de nós, causadas pelos inimigos internos. Lá naquele lugar onde nós somos inúmeros, não damos conta de nós e, ao não sabermos de nós, colocamos na culpa da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos filhos, de quem convive conosco. Somos estranhos a nós mesmos, sabotadores de nós mesmos, e aí se encontra a origem de nossas confusões. Ainda, na semana passada, no trecho precedente de Tiago, ele nos alertava que é das paixões que são como um mar revolto dentro de nós que se originam as rixas, as disputas, as guerras. O livro dos Números, o povo que caminha no deserto e Moisés no meio dele. O Senhor desce na nuvem e fala a Moisés. A nuvem é, pois, uma maneira simbólica do Antigo Testamento de dizer da presença de Deus que, no instante mesmo em que revela, se esconde. A nuvem é o lugar, pois, onde Deus fala, mas poderíamos dizer, fala a Moisés não só na nuvem, mas também no seu cansaço. Nós, quando estamos no livro do Êxodo, no livro dos Números, no livro de Levítico, do Deuteronômio, vamos mais ou menos comparecendo diante da mesma história, apresentada a nós em narrativas diferentes. Se nós vamos lá ao capítulo 18 do livro do Êxodo, nós vemos exatamente a mesma cena numa outra perspectiva. E quero ir lá, nesse Midrash, porque é assim que refletimos as Sagradas Escrituras, indo e voltando como acontece numa bela dança, para que possamos mais ricamente adentrar na hermenêutica, nos deliciar na interpretação desta primeira leitura oferecida hoje a nós. No capítulo 18 do livro do Êxodo, Moisés experimenta um grande cansaço do povo que vem continuamente diante dele para que possa dar resolução às suas questões. Então Jetro, o seu sogro, tendo consciência de que Moisés estava prestes a sofrer de burnout, queimar pela sua responsabilidade, lhe aconselha a escolher homens prudentes, anciãos, para dividir a responsabilidade da condução dos números, ou seja, da multidão. Moisés então escuta o seu sogro e reparte, descentralizando o poder. Algo que inclusive é muito necessário, não é?
Porque nós, não raro, quando ocupamos cargos, temos uma grande tendência à centralização e padecemos por conta disso. Aqui, então, estamos diante deste mesmo texto, agora sobre a perspectiva do livro dos Números. Deus vem a Moisés, falando não só na nuvem, mas no cansaço, o cansaço de ter que conviver com homens de interesses conflitantes. Temos muitos interesses e que não raro entram em conflitos. E este é o desafio quando nós estamos num ambiente de trabalho, na nossa família, a não nos deixarmos virar do avesso por conta deste ou daquele interesse, a termos consciência do propósito, que está para além do nosso bel prazer, está para além da nossa perspectiva, está para além da nossa visão sobre o mundo. E o Senhor fala à nuvem, insisto neste ponto, não é despretensioso, porque a nuvem no Pentateuco é sinal de proteção, de consolo e de orientação. Proteção porque nos dias mais quentes da travessia do deserto, o Senhor colocava uma nuvem para assim calidamente aliviar o sofrimento da travessia. Consolo, porque quando a nuvem abaixava, o povo de Israel tinha consciência desta presença. E era na nuvem que o Senhor falava particularmente a Moisés, o seu amigo. E orientação, porque era na direção em que seguia a nuvem, guiada não só pelo vento, mas pela providência divina, que o povo tinha certeza de não estar caminhando para o nada. Moisés está aqui, nesta primeira leitura, acompanhado pela nuvem, proteção, consolo, orientação, o amor de Deus que nunca desidrata, porque está diante dele um dos maiores desafios nas relações humanas, que é o desafio do ciúme. E quem diz que não sente ciúme, está mentindo, porque isto vem conosco no pacote. O ciúme é, na nossa alma, o desdobramento, o fruto de afetos em dívida. E todos nós temos afetos em dívida. Seja porque nós, em algum momento, nos tornamos um filho do meio, seja porque nós temos a impressão de que a nossa avó gosta mais de outro neto, seja porque a gente tem a impressão de que o filho mais novo é mais amado, seja porque nós não fomos alcançados onde nós queríamos no amor do nosso pai e da nossa mãe, que a gente julga que faltou. O ciúme marca a nossa condição neste mundo, porque nós estamos sempre com a impressão de que o outro não nos ama como nós merecemos. Isso tem a ver, em perspectiva psicanalítica, aquela perda do objeto A, na perspectiva de Lacan. Aquele amor fantasioso, nós temos a ilusão que um dia nos envolveu, ali simbolizado pelo afeto da mãe ou por aquela primeira experiência de colo, que nós, ao sermos expulsos deste paraíso, deste útero, tendemos a mendigar ao longo de toda a vida. Se nós paramos para prestar atenção, nós vestimos, nos arrumamos, enchemos o nosso rosto de toxina botulínica ou fazemos a harmonização facial, que alguns acaba servindo como um verdadeiro desastre, não é? Estragando a planta original, precisamente porque a gente existe para o ideal de eu que a gente projeta sobre o olhar do outro. E como a gente se sente ferido quando fica com a impressão de que alguém está amando mais uma outra pessoa do que nós. Ou quando o outro está recebendo carinho, afeto e olhar, quando tudo isso deveria estar sendo dirigido a nós. O ciúme é fruto do afeto em dívida. E se tem uma coisa que vai caracterizando a vida amadurecida, é aquela certeza de que o mundo não nos deve nada. Não, seu esposo não te deve nada, sua esposa não te deve nada, não, seu padre não te deve nada, o seu chefe não te deve nada, porque se você não tiver consciência do seu próprio valor, não repousar na verdade da sua pessoa, não souber daquilo que lhe cabe e que não poderá ser roubado por quem quer que seja, a sua tendência ficará sempre com a impressão de que o outro está te devendo algo. Aqui quero dividir, é pertinente. Há uma diferença entre inveja e ciúme. A inveja por si só é uma coisa muito ruim, porque a inveja, na perspectiva clássica, estou me referindo a Tomás de Aquino, é a tristeza que vem a nós pela felicidade do outro. A gente tende a ter isso. E quem diz que não é invejoso, certamente está mentindo.
Citemos Nelson Rodrigues. Particularmente no Brasil, o sucesso é um insulto pessoal. A gente sempre, lá no fundo, fica um pouco desconfortável quando a vizinha aparece com um carro novo. Isso acontece com cada um de nós, mas temos que ir trabalhando para gerar no nosso coração a alegria que vem de fato do que os outros merecem. E nós não temos que ter suspeita nem considerar um insulto aquilo que é bem-sucedido na vida dos outros. Mas o ciúme, na verdade, ele não tem a ver com a tristeza com aquilo que o outro tem. Isso é inveja. O ciúme, na verdade, tem a ver com a impressão de que o outro tem alguma coisa que, na verdade, pertence a nós. É o receio de perder, não raro, inclusive, aquilo que a gente já possui. Não raro, quando um irmão tem ciúme do outro dentro de casa, ele, na verdade, não tem consciência do amor que lhe cabe. Não raro, num casamento, quando uma pessoa é ciumenta, ela enche sua cabeça de fantasias sem perceber a linguagem de amor que é própria do seu esposo, porque no entendimento dela não está sendo amada como merece. Portanto, perceba, o ciúme nos atravessa naquele lugar onde a gente tem a impressão de que há afetos em dívida e isso certamente se comunica a alguma coisa que não está devidamente resolvida em nossa infância ou naquele nosso momento originário, ou quando nós estamos com medo de perder alguma coisa que, se a gente abre bem os olhos, a gente já possui. Então não precisa mendigar fora o que já está dentro. Basta abrir os olhos e ter consciência daquilo que já se tem. E aqui o versículo 29 da primeira leitura. Moisés diz a Josué, filho de Nun, que havia sido também incitado por um jovem. Por isso, Nelson Rodrigues dizia: o principal conselho a ser dado aos jovens é que os jovens envelheçam. Há um lugar onde o ciúme aflora, a juventude e a adolescência. E tem gente que casa sendo adolescente. Tem gente que no ambiente de trabalho é uma pessoa velha com vícios de criança. E aí certamente será marcado pelo ciúme, certamente não terá consciência daquilo que possui, certamente buscará fora aquilo que deve ser encontrado dentro. E Moisés então diz, versículo 29, a Josué, jovem, filho de Nun: você tem ciúme por causa de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Que preciosidade nos ensina Moisés, que atualidade esta leitura de hoje. Moisés não se deixa virar do avesso, porque ele sabe aquilo que é seu. Quando nós sabemos aquilo que é nosso, a gente não coloca na conta do outro. Quando nós temos consciência da nossa verdade, a gente não fica muito preocupado com aquilo que os outros estão pensando. Quando nós sabemos aquilo que pertence a nós, que todos nós somos singulares, insubstituíveis, a gente para de querer disputar o olhar que é do outro, o lugar que é do outro, o amor que pertence ao outro, porque nós estamos satisfeitos com aquilo que é nosso. E amor, meus irmãos e minhas irmãs, é coisa que não se implora. O amor vem a nós. Se você está numa experiência, num casamento, você está num namoro, se você está num ambiente de trabalho com a impressão de que o esposo, namorado, namorada ama mais, que alguém está tomando alguma coisa que é sua, sai disso. Onde não couberes, não te afertes. Se você está precisando de mendigar, pode ser que simplesmente não seja para você, seja para o outro. E aí você recolhe a sua insignificância e tome consciência daquilo que é seu, né? Respirando, aceitando, desejando, assumindo aquilo que é seu, não queira aquilo que inevitavelmente pertence ao outro. Moisés tem consciência disso. Não se deixa virar do avesso e diz a Josué: não é preciso sentir ciúme. Ele tem consciência de que mais importante é a vontade de Deus e a ação do seu Espírito, que supera qualquer entendimento humano, e inclusive a nossa pretensa mesquinhez. Que sabedoria é essa de Moisés! Não é preciso ter ciúme das graças divinas, porque em Deus toda divisão multiplica. Há uma diversidade de dons, de carismas, um só é o Espírito que dá a todos, a cada um segundo a sua capacidade. E às vezes nós sofremos por isso. A gente não é capaz de reconhecer as nossas próprias capacidades. E a gente tem que se perguntar, será que se eu estivesse naquele lugar que eu invejo, ou de que eu tenho ciúme, será que eu daria conta disso?
Porque às vezes nós padecemos quando nós conquistamos aquilo pelo que lutamos. Porque a gente vai vendo que de perto ninguém é normal. De que todo o ambiente de trabalho tem um quê de repartição pública e de sucursal do inferno, que a grama do vizinho é sempre mais verde. Por isso, tomemos cuidado. Às vezes, é uma questão de livramento que Deus não nos conceda àquela pessoa que a gente está pedindo, não é? Vejamos a beleza do Salmo que ecoa a primeira leitura. Aqui, no versículo 14, se diz: preservai, Senhor, o vosso servo do orgulho, que não domine sobre mim. Estamos mais uma vez no Midrash. Por que se fala da preservação do orgulho, que não domine sobre mim? O texto está aludindo ao capítulo 4 do livro do Gênesis, onde há o primeiro ato de ciúme de Caim com relação a Abel. Nos recordemos, Abel oferece a Deus o seu sacrifício, as primícias. Caim oferece uma oferta, e aí se diz que Deus agrada-se de Abel, Caim fica com ciúme de Abel. O Senhor então vai aos sentimentos avessos, aos interesses conflitantes de Caim e diz: Caim, se agires bem, não serás aceito, mas se agires mal, o pecado está à espreita, à porta, como um animal, o teu desejo será contra ti. Te cumpre, Caim, dominá-lo. E aqui colocamos uma alusão literária num determinado momento da peça Hamlet, quando ele tem consciência dos interesses conflitantes, quando ele começa a suspeitar que sua mãe, junto com seu tio, havia conspirado para a morte do próprio pai, Hamlet assim diz: devotaria a minha vida a alguém que não fosse escravo das suas paixões. Devotaria a minha vida a alguém que não fosse escravo de suas paixões. Guardaria no fundo do meu coração. Esse é o segredo para um casamento bem-sucedido. Para que um esposo possa ser devoto à sua esposa, é preciso que ela seja segura de si. Ninguém gosta de quem fica mendigando. Devotaria a minha vida a alguém que seja senhor das suas paixões. Para que um padre não cause um desastre numa diocese, brigando por conta dessa ou daquela paróquia, falando mal daquele que lhe antecedeu, ele tem que ser senhor das suas paixões, porque senão ele vai criar um inferno dentro da sua paróquia. Num ambiente de trabalho, se não tomamos consciência de que mais importante de que esse ou aquele resultado, nós temos uma meta e temos que ser colaboradores, que a gente pode até ter conflitos, porque nos conflitos a gente evolui, mas não pode ter confronto, porque confronto leva à guerra. A gente precisa ser senhor das nossas próprias paixões e não escravo delas. Para que um casamento dê certo, é preciso que a esposa e o esposo não sejam escravos das suas paixões. Para que uma paróquia dê certo, um padre não pode ser escravo das suas paixões. Para que um ambiente de trabalho dê certo, os colaboradores não podem ser escravos das suas paixões. Se você aprender, se eu aprender, se nós aprendermos a não sermos virados do avesso pelos nossos ciúmes e ressentimentos, certamente nós iremos encontrar nos caminhos da vida alguém que devotará a nós a sua alma, porque na medida em que estamos em posse de nós mesmos, a gente pode se oferecer aos outros. Se nós somos confusos, lembro-me aqui de outra peça de Shakespeare, A Megera Domada, quando Catarina, Kate, é aconselhada: mulher, não seja como uma água turva, porque se uma mulher é como uma água turva, ela é como uma fonte, não serve nem para que as pessoas contemplem o seu rosto como reflexo, nem serve para que as pessoas abaixem para saciar a sua sede. Se nós somos confusos, as pessoas não vêm até nós. Se nós somos confusos, nós não podemos saciar, mas só aumentamos a sede. Num olhar sobre o Evangelho, sobre a leitura, vemos o tema do ciúme. No Evangelho é João, também jovem, que tem ciúme, e Jesus demonstra ter a grande qualidade, como Moisés, de um bom líder, de um bom gestor, de um padre, de um pai ou de uma mãe. Não é vítima das próprias paixões, não é vítima do ciúme e não é vítima do ressentimento. Jesus não se deixa levar do avesso, ele tem consciência da meta. Como é que alguém pode fazer milagres em meu nome e falar mal de mim? A consciência, meus irmãos e minhas irmãs, de que a maior parte das vezes nós temos muito mais coisas em comum
do que a maior parte das vezes nós podemos fixar muito mais naquilo que nos une, de que o grande desafio de um pai, de um padre, de uma mãe, de um gestor é civilizar divergências e compor convergências. Isso é necessário, né? Nós temos que apreciar diferenças, compor com divergências. Nós temos que cada vez mais incentivar o consenso, civilizar o dissenso. Como faz mal a um ambiente quando os líderes não têm consciência disso? As consequências são terríveis na vida de uma paróquia. As consequências são terríveis no ambiente de trabalho. As consequências são terríveis numa família. Cristo, como líder, Moisés, como bom líder, tenham consciência disso. Vamos pedir nesta tarde a cura de nossas paixões. Assim como nós rezamos no estribilho de Nossa Senhora, também temos consciência de que nossas paixões ferem o Cristo e o corpo de Cristo é a Igreja. E finalizamos com um conselho de um grande filósofo contemporâneo, não é? Que certamente ecoa Hamlet quando diz que devotaria a sua vida a alguém que fosse senhor e não escravo de suas paixões. O filósofo Pablo Vittar, tomemos cuidado, né? São amores que matam, amores que ferem, amores e paixões que amargam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi